Sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo bem, né? Beleza, estamos aqui mais uma vez com mais uma aula para vocês, agora a aula de número 22, falando um pouco sobre porcentagem, né? Professor Janifran na área aqui com vocês para tentar fazer com que vocês entendam a porcentagem. Se você está nessa aula aqui, número 22, é porque você já assistiu às aulas números 21, número 20, número 19, 18, 17 e assim por diante. É para você ter visto essas aulas anteriores, né? Não vai cair de paraquedas na aula de número 21, porque na aula de número 22, aliás, porque na aula de número 21 você concluiu lá multiplicação e divisão de potência na base 10, tá? Que é onde você tem um pré-requisito para trabalhar a estratégia de cálculo de porcentagem, beleza? A porcentagem no seu cotidiano, ela está presente todos os momentos, né? Em todas as situações que você está, seja numa loja fazendo uma compra, seja na loja do seu pai fazendo uma venda, seja no shopping onde você esteja verificando as promoções do final de ano, do início de ano, do dia dos namorados, seja lá qual for a promoção que você esteja acompanhando, tem sempre alguma coisa lá aparecendo o símbolozinho da porcentagem, né? O símbolozinho da porcentagem do que eu estou falando é esse símbolozinho aqui, ó. É onde aparece uma barrazinha, né? E um pontinho, uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro, tá? Isso significa por 100, tá bom? A cada 100 tem sim esse valor, beleza? Você vê também bastante porcentagem, bastante aplicação de porcentagem em estatística, quando você faz análise de gráfico, seja o gráfico de colunas ou de barra, aparece lá o símbolozinho da porcentagem, tá? É quando se faz uma referência, uma ideia relativa ao valor total, beleza? Então, a porcentagem, infelizmente, você não consegue fugir dela, tá? Desde que lá na pizzaria, onde você vai pegar lá, pagar os 10% do garçom, na praça de alimentação também, então, é bom que você pegue essas estratégias e faça uso dela e pratique, para que você não seja enrolado durante os 10% do garçom, principalmente, né? Que ele vai que você faz uma compra e no 10% ele aumenta um pouquinho além do que realmente é equivalente aos 10%. E aí você, garota esperta, vai lá e diz, opa, esse cálculo não está correto. Mas por quê? Porque eu estudei estratégia de porcentagem com o professor Janifran e ele me ensinou as seguintes estratégias. Tenho com vocês aqui 3 estratégias de cálculo de porcentagem, tá? Depois nós vamos trabalhar a ideia do cálculo mental, beleza? Eu coloquei só um exemplo que é para a gente pegar direitinho e não ficar com a aula muito longa, tá bom? Beleza, vamos nessa para cá. A estratégia de cálculo, coloquei 3 métodos aqui de estratégia, tá? E você escolhe aquele que for melhor para você aplicar no seu dia a dia, nos seus exercícios aí, tá bom? E outro detalhe, né? Pode ser que essas estratégias de cálculo, que eu vou passar para vocês aqui, não seja que você mais se adeque a você, né? Você pode pegar uma estratégia diferente, você pode mandar para a minha pessoa, aquela estratégia de cálculo foi legal, mas eu tenho essa aqui que também talvez você vai gostar, e você me manda essa estratégia de cálculo direitinho de porcentagem, talvez você tenha o seu método aí, tá? Cálculo mental da mesma forma, tá bom? Cálculo mental é um cálculo meio que pessoal, né? Maneira de calcular é meio que pessoal. Cada um faz um cálculo de maneira diferente, tá? Mas que chega ao mesmo resultado. Nada de gambiarra no meio do caminho, tá bom? Se tiver gambiarra no meio do caminho, teu cálculo pode chegar a uma resposta final, mas o teu cálculo está errado, tá bom? Então, fique atento nessas ideias, né? Não é a gambiarra, não pode. Tranquilo? Então, estratégia de cálculo com porcentagem, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo, 75% de 32 e 3 maneiras diferentes de como calcular esse 75% de 32, tá bom? Antes de eu começar a falar 75% de 32, observe o seguinte, ó, 75%, 75 e esse símbolozinho por cento, tá? Em alguns gráficos, principalmente dentro da geografia, você vai aparecer 75, vou colocar depois eu apago, tá bom? Aí vai aparecer uma bolinha em cima, barra, e 2 bolinhas aqui, ó, 2 assim mais ou menos. Isso significa 75 por 1000, tá? Qual é a diferença? 75%, 75 a cada 100. A cada 100 tem sim 75, beleza? Se for 75 por 1000, a cada 1000, isso você já entendeu, garota, né? 75 por 1000, a cada 1000 tem sim 75, beleza? Então, interpretando melhor isso aqui. 75%, você lembra que eu posso representar esse número em forma de fração, né? Representar em forma de fração para aplicar no cálculo melhor, beleza? Como é 75%, é 75 a cada 100, se você tiver 200, você vai ter o dobro de 75, né? Já que é o 200, é o dobro de 100. Se você tiver 400, você vai ter 4 vezes 75, porque
400 é 4 vezes 100, entendeu? Então, você vai fazendo esse cálculo aí para você chegar no resultado final, né? Calcular 75% de algum valor, tranquilo? Vamos nessa para cá. Beleza, falando no 75%, ele pode ser representado em forma de fração. Então, vamos começar aqui. Primeiro passo, 75% de 32, tá? Primeira estratégia de cálculo de porcentagem. Pega o 75%, transforma ele em porcentagem, tá bom? Aí, ó, 75% é o mesmo que 75 sobre 100. Quer dizer a mesma coisa, beleza? E fica 75 centésimo de 32, tranquilo? Tornando essa fração irredutível, você pode dividir ela por 25, e o 75 por 25, e o 100 também você pode dividir por 25, tá? Você pode dividir aqui, ó, por 25 e aqui por 25. Quando você dividir os dois por 25, você vai obter 75 por 25, 3, 100 dividido por 25, 4. Então, 75 centésimos, tornando uma fração irredutível, você terá 3 quartos. E aí é calcular 3 quartos de 32. Como que calcula 3 quartos de 32? Divide 32 por 4 e o resultado multiplica por 3, tá? Que é o que está sendo aplicado aqui na segunda estratégia, tá bom? 3 quartos é igual, 3 quartos, 32 é igual a 24. Olha a segunda estratégia, ele usou o mesmo caminho que eu fiz aqui, né, na primeira estratégia, só que já foi de forma mais direta. Aí ele pensou o seguinte, 75, isso ele já fez um cálculo um pouco mental, ele memorizou que 75% é 3 quartos, aí ele pensou, 3 quartos de 32 é dividir 32 por 4. E o resultado, ó, que dá 8, multiplicar por 3. Então, 3 vezes 8, 24. Portanto, o mesmo resultado, né? 75% de 32 igual a 24, beleza? Vamos para a terceira estratégia aqui. A terceira estratégia diz o seguinte. Ele pensou mais ou menos assim nessa estratégia. Pensou assim, 32 é 100%, tá? 32 é 100%. Então, eu vou dividir por 2 o 32 e vou chegar em 16. 16 é 50% de 32, metade, tá? Se 32 representa 100, 16 representa 50, né? Beleza, tá aí tranquilo. Ele pegou o 16 e dividiu novamente por 2. E aí ele chegou na seguinte conclusão. Se o 16 representa 50%, a metade de 16 representa a metade de 50%, que é o quê? 25%. Então, esse 8 aí representa 25%, tá bom? E aí, observe a ideia é o seguinte, tá? Eu vou tirar bem aqui só um pouquinho, só para você ver o que eu estou dizendo. O 16 representando 50%, o 8 sendo a metade de 16 representa 25%. Se eu somar o valor que representa 50 com o valor que representa 25, eu vou ter 24, ou seja, 16 mais 8, 24. E 50 mais 25, 75%. Então, 75% de 32 igual a 24. É a terceira estratégia de cálculo. E aí fica a teu critério qual é dessas que você vai escolher para você aplicar no teu cálculo de porcentagem aí, tá bom? Se é esse método, né, o passo a passo, isso aqui é mais formal, né, mais tranquilo. Isso aqui você precisa já antecipar essa fração, né? Tá ligado que essa fração, que essa porcentagem 75% é 3 quartos. Você precisa ter umas informações antes armazenada. E essa aqui também você precisa ter uma visão diferente do que você teve aqui, tá? A visão dele aqui foi uma visão um pouco, talvez até mais trabalhosa, mas que conseguiu chegar ao resultado. Mais trabalhosa, porém mais simples, tá? Há uma diferença aí, beleza? E vamos então verificar a ideia do cálculo mental. O cálculo mental é o seguinte, né? Cálculo mental de porcentagem. Você vai calcular, por exemplo, 25% de 700, tá? 25% de 700, você pensa o seguinte, tá? 25% de 700, a ideia mais simples de você memorizar é o seguinte. Como você vai dividir isso aqui, vou montar para você ver, depois eu te dou a estratégia bacana. Vai converter esse número de porcentagem em forma de fração 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%, e troca esse de pelo sinal de vezes
aí os 700. Aí você vai fazer, ó, 25 vezes 700, tá? Vai dar lá 175, e aí acrescenta o zero, né? Então vai dar 17.500, beleza? Então, aí você vai pegar esse 100, vai multiplicar, né? Porque aqui de baixo é subentendido que tem um numeral 1, tá? Todo número está sobre 1, então você pode colocar isso se você quiser. E aí multiplicando 100 vezes 1, dá 100. Colocando 100 aqui, você vai eliminar esses dois, vai sobrar 175. Ou seja, 25% de 7 é 175. Agora, professor, qual que é a estratégia de cálculo mental? Muito simples. Observe que se você eliminar esses dois zeros, né, se você eliminar os dois zeros aqui, ó, eliminou esses dois zeros, ficou somente 7. Se você fazer 25 vezes 7, 25 vezes 7, 175. E aí você faz o cálculo bem mais direto, né? Fazendo um cálculo bem mais curto, fazendo apenas 25 vezes 7, porque você tirou os dois zeros, que no final você vai eliminar lá embaixo. Posso fazer isso sempre? Pode, desde que tenha dois zeros para ser eliminado. Ou tem os dois zeros no mesmo valor, aqui, por exemplo, tem dois zeros, ou tem um zero aqui e outro aqui, tá bom? Você pode fazer essa eliminação, desde que seja 2, né? Se você eliminar só um, talvez pode dar errado no final. Se não tiver zeros igual essa, você faz uma dessa estratégia aqui, tá? Você pode também pensar sobre isso, em uma estratégia para você aprender a fazer cálculo mental sobre esse método. Beleza? Aplicação nas finanças. A porcentagem também é aplicada nas finanças, tá bom? Como? Onde? Quando? Sempre, cara. Sempre. Em todo lugar onde haver mercado financeiro, onde houver um banco falando sobre dinheiro, que banco fala sobre dinheiro, lógico, vai haver porcentagem, beleza? E aí, vamos pegar uma aplicação aqui em uma venda, uma compra de algum produto, né? Aplicação nas finanças, por exemplo, 12 você vai comprar um produto, 12 vezes de R$800, 12 parcelas de 800, ou à vista com 8% de desconto. Qual é a diferença de valor? Pense comigo. Se você vai pagar 12 vezes de 800, você vai pagar o equivalente a 12 vezes 8, dá 96. Então, eu vou colocar aqui, ó, e acrescentar os dois zeros. Então, você vai pagar o equivalente a 9.600, né? Pagando em 12 parcelas, você vai pagar 9.600. E se eu pagar esse valor à vista, eu vou ter 8% de desconto. Qual que é o desconto que eu vou ter? Você vai ter 8% de desconto em cima desse valor. Então, como que calcula porcentagem? Sim, você vai calcular 8%, vou colocar direto aqui, 8 sobre 100, tá bom? 8 sobre 100 aí eu vou colocar o vezes, né? Vezes 9.600, né? 9.600. Eu posso fazer esse cálculo mental? Pode, você pode fazer o cálculo mental sim, ó, eliminando esses dois zeros com esses dois zeros. Então fica 8 vezes 96, tá? Faça a continha rápida aí, 8 vezes 96, para ver qual é o valor que vai aparecer para você aí, tá bom? Fez a continha aí, tá? Então, 8 vezes 96 vai dar 768. Então, como foi um desconto que esse produto recebeu, você vai pegar, no caso agora, para você saber qual que é o valor que você vai pagar, você vai pegar os 9.600, tá? 9.600 menos os 768, para verificar qual que é o desconto que foi dado nesse produto, beleza? Fazendo uma conta rápida aqui, 9.600 menos 768 vai dar 8.832, tá? Opa, de caneta vermelha que eu estou colocando, R$8.832, tá bom? Então, essa é a diferença que você vai pagar quando você tem um desconto. Pagando em 12 parcelas de 800, você vai pagar 9.600. Pagando ele à vista com 8% de desconto, calcula a porcentagem em cima do valor e depois subtrai esse valor do valor no qual você iria pagar sem desconto. Então, o valor que você vai pagar agora à vista, né, é 8.832, tá? Dependendo do investimento, é válido ou não você optar por essa opção, né? Se você tiver algum outro meio de aplicar o dinheiro para ver se ele rende mais, você vai por essa regra. Se não, você vai por aquela que aí você tem um lucro a mais, beleza? Então, galerinha, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Era um pouco de porcentagem para você
ficar inteirado, ficar esperto na hora de fazer seus cálculos mentais de porcentagem, adotar a sua estratégia do jeito que você achar melhor, beleza? Então, era essa uma aula. Aguarde as atividades nas agendas e antes de chegar na agenda, você já pode iniciar o seu módulo aí, fazendo desde o início do módulo em questão, que no caso é o módulo 15, tá bom? Para vocês ficarem melhor e ficar bem com o seu tico-teco funcionando bacaninha, beleza? Aquele abraço e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.